Buenas! Nesse vídeo a gente vai conversar como que a gente inclui impostos ao preço de venda de algum produto, algum serviço que a gente tem, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se não fizer direito, você vai acabar perdendo dinheiro, porque vem aí o fisco e cobra o imposto da maneira que ele faz, e você vai acabar recebendo ou tendo um preço líquido menor do que você tinha planejado naquela operação, tá ok? Então, vamos lá discutir isso. Primeiramente, a gente tem as receitas brutas. O que é receita bruta? Fiquem tranquilos, não tem nada a ver com violência. É o preço bruto de venda, é o preço que a gente vende o produto, o preço bruto, vezes a quantidade vendida. Tá ok? Então, basicamente, então, isso aqui é dinheiro, isso aqui são unidades, tá certo? Do produto, da mercadoria, do serviço. Posso estar vendendo horas de consultoria, por exemplo. Então, só para ter uma definição, receita bruta é preço vezes a quantidade. Outro conceito aqui são as receitas líquidas. Então, só para a gente alinhar, são as receitas brutas menos os impostos. Menos os impostos. Tá ok? Então, vejam, o que interessa muito para a gente, para quem tem um negócio, é, de fato, a receita líquida, porque é o que sobra depois de pagar os impostos. Tá ok? Então, esse vai ser o nosso foco aqui. E a receita, a gente já sabe que a receita líquida é receita bruta menos os impostos. E os impostos, aqui nesse caso, é o que a gente tem que entender como são calculados, tá? Como que a gente vai calcular esses impostos? Então, primeiramente, eu vou fazer isso através de um exemplo. Então, pegar, por exemplo, uma empresa de tecnologia de informação, que vende serviços de tecnologia de informação, mas isso vale para as empresas de serviço no geral, e não falta imposto, tá? Então, a gente tem aqui, ó, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e o ISS. Então aqui os vários impostos, tributos, contribuições que são cobrados. E eu vou colocar aqui um exemplo de alíquotas para a gente poder trabalhar, tá? E eu vou trabalhar aqui com o regime de tributação de lucro presumido, que isso vai nos facilitar a vida, tá? Eu já vou explicar isso daqui, tá ok? Então, temos as seguintes alíquotas aqui. Então, de PIS, 0,65%, do COFINS, ou da COFINS, 3%, imposto de renda, 15%, CSL, alíquota de 9%, e ISS, colocar aqui, por exemplo, 5%. A característica disso. Então, vamos lá. Todas são alíquotas sobre receitas brutas.
Então, essa é uma coisa importante. Então, todas essas alíquotas são aplicadas sobre a receita bruta. Imposto de renda e a contribuição social, eu vou até somar as duas alíquotas aqui, então, que dá 24%. Só que como meu regime aqui de tributação do imposto de renda, da contribuição social, é sobre o lucro presumido, no caso das empresas de TI aqui, eu vou pegar o exemplo da presunção. Esse é o termo, né? Não é muito bonito de falar assim, presunção de lucro ou de margem de lucro, igual a 32%. Tá? Então, na verdade, a conta aqui não vai incidir a alíquota de 15% e 9% sobre a receita bruta, mas vai incidir o produto dos 24% de alíquota sobre 32% de margem de lucro, que é sobre a receita bruta. Então, no final das contas, quando eu faço esse cálculo aqui, dos 24% com os 32%, a minha conta dá 7,68%. Tá ok? Porque apesar de ser lucro presumido, a dinâmica é a mesma, tá, pessoal? Que eu quero dizer com a dinâmica é a mesma? O 15% e o 9% são aplicados sobre o lucro. Só que aí no lucro presumido, Dudu, se presume uma margem de lucro. Então, por exemplo, nessas empresas, está assumindo que a margem de lucro é 32%. Então, pega e se aplica os 15 mais os 9, que dá 24, sobre os 32% de margem, que seria como se cobrasse 7,8%, ou uma alíquota total que vai ser igual à soma dessas todas aqui, tá? E eu posso somar, isso é uma coisa importante, eu só posso somar tudo isso daqui pelo seguinte, porque todas essas alíquotas incidem sobre a mesma base, que são as receitas brutas, tá? Então, posso somar isso daqui, que dá 16,33%, porque a base é a mesma. Então, vou lembrar aqui, ó. Posso somar, pois a base de cálculo são as receitas brutas para todos impostos. Tá ok? Se não for a mesma base de cálculo, aí você tem que ajustar o número para ser a mesma base de cálculo, fazer alguma outra coisa diferente aí, tá? Mas aqui, ó, somei tudo isso aqui para ver uma coisa total. Muito bem. Então, aí, como é que eu calculo o imposto? O imposto eu vou calcular da seguinte forma, ou melhor, eu posso escrever a receita bruta da seguinte maneira. Então, posso só rearranjar aqui, ó, receitas brutas é igual a receita líquida mais os impostos. Tá ok?
Então, só isso aqui é dinheiro, dinheiro e dinheiro, só para a gente não esquecer as unidades aqui, não se perder. Então, basicamente aqui eu só rearranjei, só para a gente lembrar aqui que eu quero, o que a gente quer é receita líquida. E a receita líquida é o bruto, quanto a gente fatura bruto, menos os impostos que são cobrados pelo fisco ou pelos fiscos, tá? Porque eu posso ter, por exemplo, federal, municipal. Então, posso ter várias instâncias. Em alguns casos, você pode ter impostos estaduais para pagar, outras taxas aqui. Se incidir sobre as receitas brutas, como esse caso, pode continuar seguindo a mesma lógica. E aqui é o seguinte, esse imposto, eu vou escrever como que o fisco calcula. Então, esse imposto, o fisco vai fazer o seguinte, ele pega a receita bruta e multiplica pela alíquota, tá? Ou, na verdade, vem cada um deles e vai multiplicar pela sua respectiva alíquota. Só que aqui eu chamei tudo isso de alíquota total, só para facilitar a vida. Se vocês quiserem, pode fazer separadamente, mas vai dar no mesmo. Se a base é a mesma, ou seja, receita bruta, vai funcionar da mesma forma. Então, eu posso escrever isso daqui, tá joia? Então, imposto é receita bruta vezes alíquota total. E aí, tem essa nossa fórmula aqui, receita bruta. Receitas brutas é igual receitas líquidas, deixa eu abreviar aí que está muito comprido isso, mais receita bruta vezes a alíquota. Tá joia? Alíquota total, só para a gente não esquecer. Tudo bem? Aí eu vou jogar o receita bruta aqui para o outro lado. Então, a gente já tinha feito aqui, essa parte aqui dos impostos, jogou para esse lado. Aqui eu também agora vou pegar aqui esse pedaço aqui, vou mandar ali de volta. Se vocês repararam, até eu estou dando um passo adicional, mas para entender a lógica da coisa. Jogando para o outro lado aqui e colocando em evidência, eu vou ter receitas brutas que multiplica. Aqui está positivo, vai para o outro lado ficar negativo, então, e colocando em evidência, vai ficar 1 menos alíquota total é igual a receita líquida. Ou seja, aí eu já posso entender que a receita bruta eu pego e multiplico por 1 menos a alíquota total, que é um percentual, que a gente já viu até como achou, e eu chego na receita líquida. E aí é o seguinte, aí eu posso escrever que receita bruta, as nossas receitas brutas ou faturamento bruto, é igual a quanto a gente quer ter de receita líquida. Então, vocês vão estimar o quanto vocês querem de receita líquida e divide por 1 menos o percentual de alíquota total aqui nesse caso. Tá joia? Então, assim que a gente forma o preço bruto. Na verdade, aqui a receita bruta, daqui eu vou tirar já o preço bruto, vocês vão ver. Isso daqui é o que muita gente chama, eu não gosto muito disso, mas assim, o pessoal gosta de chamar isso daqui de colocar
o imposto por dentro, tá? Então, algumas vezes o pessoal fala, coloca o imposto por dentro. O que é colocar imposto por dentro? É justamente isso, dividir por 1 menos a alíquota. Então, você pega o quanto que você quer receber líquido, que você projetou, você está planejando, e divide por 1 menos a alíquota, você vai colocar o imposto por dentro. Se a gente lembrar, agora eu vou fazer aqui uma transformação. Se a gente lembrar que receita bruta é preço vezes a quantidade e receita líquida é preço vezes a quantidade, então daqui eu consigo chegar aqui, olha, o preço bruto de venda. Os dois lados estão multiplicando por quantidade, então também, posso simplificar e eu chego nessa relação. O preço bruto vai ser o preço líquido, que é o que a gente quer receber, preço de venda líquido, dividido por 1 menos o percentual da alíquota total. Por exemplo, esse daqui, 16,33, só para exemplificar. Tá? Então, se eu tiver um preço, por exemplo, se eu quiser aqui, então, exemplo, o preço líquido igual a R$100, então eu vou ter nessa relação, pega 100, usando esse exemplo, 1 menos 0,1633, tá? Transformando de percentual em decimal, tá joia? Então, se eu pego isso daqui, fazendo a continha aqui rapidinho, pega 100, divide por 1 menos 0,1633, isso vai dar um preço bruto de 119,52, 51,77, 52 aproximadamente, tá? E aí alguém pode falar, puxa, mas não era só colocar 16%? Não. Se você colocar 16%, você chegaria num preço aqui de 116,33, que estaria errado. Eu deveria estar cobrando 119,52. Por quê? O que o fisco vai fazer? Ele vai pegar esse 119,52 e vai multiplicar 16,33. Na verdade, cada um desses vem aqui e vai multiplicar. Um tira 0,65, um tira 3, o outro pega e faz essa conta aqui, pega 15% vezes 32 e tira uma parte disso daqui, ou no agregado 7,68. Vem o município e tira 5%. Tira tudo daqui. Quando você chega no resultado, o que sobra vai ser 100. Se você tivesse pego o preço de 100 e inserido só 16,33, ou seja, chegasse ao preço de 116,33, você estaria perdendo R$3 aqui. Ou seja, eu estou cobrando mais barato. Está cobrando mais barato, mas vem o fisco e retira aí de você a mesma alíquota. Então, ele tiraria de você aqui, sobre 116,33, um outro valor e sobraria aqui, só para vocês verem aqui, sobraria 97,33. Então, está aí perdendo R$3, pouco mais de R$3, isso aí, na verdade, 97, 31, R$2 e alguma coisa, nessa brincadeira quando vem o fisco. Porque você queria receber 100. Se você cobrar 116, o fisco tira 16,33 dessa maneira aqui que a gente fez e você ganha só
97. Então, perdeu dinheiro. Tá joia? Ou é como se tivesse dado um desconto maior do que deveria. Então, muita atenção na hora de formar o preço, incluir o preço, a alíquota de imposto, porque senão você vai estar... Assim, o fisco vai tirar a parte dele. Ele vai olhar a receita bruta, tá certo? E vai tirar a alíquota dele. Se você não tiver formado o preço direito, quem vai perder é você. Não é culpa do fisco, a culpa é sua, que não dividiu, não pôs por dentro, ao invés de como se deveria. Tá legal? Muito bem, então muita atenção na hora e sempre a dica é, pensa como o fisco. Ó. Não sei como que eu vou ser tributado. Pensa como o fisco vai te cobrar, tá certo? E aí você faz a formulinha aqui e você vai chegar numa forma no jeito de você formar esse preço bruto, que é importante, inclusive, que o pessoal da área de vendas conheça, a área de pricing ou de formação de preço da empresa conheça, para não estar perdendo dinheiro desnecessariamente. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse é o jeito de formar preço, ou melhor, colocar imposto e formar o preço de venda final, bruto. E muita atenção, porque as alíquotas de imposto no Brasil são muito altas e você, se errar ali na hora do cálculo, vai perder dinheiro quando o fisco chegar lá e tirar a parte dele. Ele tira a parte dele e você vai receber menos líquido do que gostaria. Tá bom? Então, muita atenção a isso daí. Até mais!